Meu nome é Ingrid Ré, eu sou atendente ao cliente e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo com uma profissional de mercado com muita relevância, uma profissional muito respeitada, principalmente na área comercial, e o nosso bate-papo é com Solange Freitas. Gratidão, Obrigada. Muito obrigado, sempre um prazer te rever, tá? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Solange, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional até você se tornar essa grande gestora. Obrigada. Bom, eu sou natural de Campinas. Aos 19 anos resolvi vir para São Paulo para trabalhar e não voltei mais, né? Continuei em São Paulo até hoje. E no início da minha carreira, quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava na área de crédito e cobrança. Né? Eu sou da turma antiga de crédito e cobrança, então fiquei aí 16 anos nessa área. E depois eu passei para a área de telecom, né? Perfeito. Crédito e cobrança, eu comecei como assistente comercial, depois cheguei à gerência, diretoria comercial, e quando eu saí eu era diretora de operações, eu já não estava mais na área comercial. Perfeito. E eu tinha muita vontade de voltar para a área comercial, mas eu não queria voltar na área comercial, na área de crédito e cobrança, eu queria buscar outros desafios. E nesse outro desafio eu acabei conhecendo a área de telecom, né? Perfeito. De voz, foi quando eu te conheci. Mas assim, foi importante você ter vindo nessa área, porque assim, pessoal, a área de crédito e cobrança é um desafio o tempo todo, tá? Ou em busca de dinheiro, ou cobrar as pessoas que devem, ou aplicações, mas é um montão de coisas. Então, é uma área que se aprende muito. Que você vê o temperamento das pessoas, você vê de tudo lá dentro. Foi uma grande escola. Eu assim, nunca foi meu objetivo trabalhar nessa área. Pelo contrário, eu tinha um sonho como profissional, eu gostaria de ter feito medicina, nem estar na área executiva exatamente. Só que precisava estudar muito. Sonho de menina? Era um sonho de fazer medicina. Mas você não tem medo de sangue, essas coisas? Não tenho. É uma área que eu admiro muito até hoje. E eu acabei indo trabalhar como assistente comercial dentro de uma empresa de cobrança, que era uma das maiores do mercado na época. E lá o diretor, ele enxergou algo em mim que eu não enxergava. E demorou um pouquinho para ele me convencer do meu potencial para a área. Ele já viu o teu espírito empreendedor. Eu tinha 15 anos na época, né? 14 para 15 anos quando eu comecei a trabalhar. E trabalhar nesta área foi uma grande escola. Porque quando você trabalha com crédito e cobrança, é o que você falou. Não é uma área fácil, é uma área que você, principalmente final de mês, você tem horário para entrar, não tem horário para sair. E as metas, né? São metas que você, é indiscutível, você tem que bater essas metas, né? É inegociável as metas, porque são os bancos que passam as metas para a empresa de cobrança, né? Então é aquela cadeia toda. E realmente é um grande aprendizado. Por que é um grande aprendizado? Porque você entende que você tem que ser rápido, que você tem que fazer uma entrega rápida. O tempo é importante. O tempo era o que eles falavam sempre, tempo é dinheiro. Você aprende a lidar com pessoas, porque quando você trabalha, por exemplo, eu trabalhei na área comercial, então eu tive que aprender na área comercial a lidar com pessoas para trazer negócios para dentro da empresa. Então, eu atendia grandes empresas na época, né? Grupo Martinelli. E aí você tinha cafezinho. Exatamente. Você tinha o seu tempo de abordagem. Exatamente, o meu tempo de abordagem ali. Na operação é o... Na operação não. Na operação você tem que trabalhar, sabe? E continua assim que eu converso com... Hoje eu tenho clientes dessa área, né? Hoje inverteu um pouco o papel, hoje eu sou fornecedora da área. E realmente continua assim a área, como era na minha área. Você chegava de manhã, 6, 7 horas da manhã dentro do escritório, principalmente as últimas semanas do mês, e você saía de lá às 11h30, meia-noite, entendeu? Né? E assim, e metas em cima de metas, então, e quando você está na operação, você tem que, você sabe, você tem uma meta para bater, você tem uma entrega para fazer com o cliente, para o cliente,
e você tem uma equipe, que você também tem que gerenciar esse emocional, porque a cobrança é muito grande, a cobrança é em cima de você transfere essa cobrança para cima da equipe, né? Ao mesmo tempo que você tem que fazer a equipe dar um resultado, você tem que manter a equipe motivada, então realmente é um grande desafio. Então, para mim, foi uma grande escola. E tem mais uma coisa, em determinados momentos você tem que ser psicólogo. Exatamente. Porque o cliente xinga Exatamente. o atendente, e ele na verdade, o cliente xingou a empresa, exatamente. Você vê a empresa, mas exatamente. Se a pessoa assimilar, difícil, né? Não, é difícil, eu lembro assim, na época que eu trabalhava, tinha a sala de descompressão, tinha a salinha para você conversar, daqui a pouco era um chorando daqui, principalmente começava no final do mês, era uma pressão assim muito grande no final do mês e mexia realmente com o psicológico de muitos dentro da empresa. E outra coisa, o pessoal fala, mas não tinha meia hora, 40 minutos para brincar no WhatsApp? Não existia. Olha, uma que assim, eu peguei bem, quando eu saí de cobrança já existia o celular, né? Mas era SMS, não era WhatsApp, né? Mas também não podia ficar. Não podia. Você entra na operação, você desliga, você só vai ver o celular no horário do seu almoço, né? Exato. E muitas vezes no final do mês você não consegue nem fazer nenhuma hora de almoço, então assim, qual que era a regra? Se alguém da família precisasse falar urgente com a pessoa, tinha que ligar dentro da empresa e era transmitido o recado, né? O supervisor autorizava ele atender essa ligação, não tinha ali o celular para ele estar comunicando com a família, porque é produção, né? É verdade. É produção, é ligação saindo, ligação entrando. É uma fábrica, na verdade. É uma fábrica de loucos, eu falo, mas assim, foi realmente uma grande escola. Eu falo assim que trabalhar nessa área eu ganhei assim 10, 20 anos à frente dos outros profissionais executivos, porque quando eu resolvi ir para a área executiva, que eu migrei, eu falo assim, a experiência que eu tinha e aquele comprometimento de entrega que eu tinha. Nenhuma escola dá. Nenhuma escola dá. Então quando eu migrei para uma área comercial de telecom, então todo aquele comprometimento, toda aquela escola que eu tinha, aquele compromisso de entrega, né? Assim, ser ágil, né? Ser rápido, saber atender um cliente, né? Então isso foi uma grande vantagem para mim na área. Por isso que quando eu entrei na área de telecom, eu consegui escalonar muito rápido, porque quando eu entrei na área de telecom, eu saí de diretora operacional. Perfeito. E eu entrei na área de telecom como vendedora, eu comecei do zero. Os meus colegas, né, não acreditavam no que eu estava fazendo, né? Só que eu estava num momento assim que eu precisava sair, eu já não aguentava mais estar em cobrança, não aguentava mais. Muitas vezes você precisa dar 2, 3 passos para trás para depois exatamente. Dar 20 para frente. E foi isso que eu parei na época que eu parei. Falei assim, eu estou com 30 anos, né? Eu falei assim, eu ainda sou jovem, né? Sim. Então, se eu tiver que mudar, vai ter que ser agora, porque eu não quero me aposentar em cobrança, eu não quero me aposentar em crédito, eu quero mudar, eu não aguento mais, né? Eu cheguei naquele limite mesmo, eu falei, eu preciso mudar. E eu comecei a conversar com algumas pessoas no mercado e falar que eu gostaria de sair da área, mas eu gostaria de ir para uma área comercial de empresas grandes, de vender produtos, né? Não vender B2C, né? Vender B2B, né? E eu comecei a falar isso e de repente veio uma proposta para eu trabalhar na área de telecom. Eu não conhecia nada da área de telecom. Na verdade, para mim, quando se falava de voz, dados, eu só conhecia as empresas grandes, eu não conhecia as autorizadas, né, que eram as menores. Sim. Então, para mim, assim, foi tudo novo. Você tinha que ir no menor tempo possível, o máximo de conhecimento. Exatamente. E eu falo que as regras da Anatel, como vender, o que era um minuto, como era calculado isso, né, as tarifações, né? Entregar aquilo no prazo. Exatamente, entregar, que era um produto que era passível de falha, que eu não tinha essa visão, entendeu? Então, assim, mas eu também fui muito abençoada, né, quando eu fiz essa migração, porque eu tive a oportunidade de trabalhar direto, quem me ensinou, na verdade, eu aprendi direto com um dos sócios da empresa, que ele tocava a área comercial, né, quando eu fui para essa área, e ele sabia da troca que eu estava fazendo, porque eu conversei com ele, né, ele falou assim, olha, você vem para minha empresa, como você não sabe nada, eu não posso colocar você nem como gerente, nem como diretora. Eu falei, não, eu quero ser vendedora mesmo, que eu quero aprender, eu quero começar do zero e aprender. E aí ele falou assim, não, mas eu vou te ensinar, você vai começar a visitar comigo. Então eu tive essa sorte também e graças a Deus eu aprendi muito rápido. Sorte não, foi potencial. Foi potencial, E quando você for pegar equipes,
aí você começou a ver assim, tem gente que tem perfil para venda, tem gente que pode ter uma apresentação bacana, fala bem e tal, mas também não é. Você sofreu um pouquinho com isso? De tentar achar as pessoas com perfil certo? Sim, até hoje, né? Até hoje a gente sofre muito muitas vezes comercial, né? O currículo aceita tudo, Sim, né? aceita Papel, tudo. você vê, mas O dia a dia... o que eu falo é que é treinável. Tá. Você ser comercial, ser vendedor hoje em dia é treinável. Coisas que antes de entrar, assim, tocar realmente uma área comercial grande, como eu toquei na Trânsito Telecom, que era mais de 600 funcionários, eu tinha minhas dúvidas. Só que você não consegue arrumar 600 funcionários bons vendedores. Então, aí, com essa experiência, eu entendi que comercial vendedores era treinável. Então, hoje na área comercial, quando você tem uma pessoa, que é uma pessoa que está disposta a trabalhar, que ela é uma pessoa que ela é comunicativa, você pode treinar ela. O que você consegue diferenciar se ela é boa em pós-venda ou se ela é boa em vendas. Geralmente quem vende bem não gosta de fazer pós-venda. É verdade. E quem é pós-venda não gosta de vender, não gosta de ser hunter. Então você tem que fazer essa identificação. E também quem vende não quer falar, ó, teu cliente não pagou, cobra ele. Não dá para ele. Que é uma coisa que eu falo que é um erro das empresas pequenas. O que acontece? Se eu sou o vendedor, eu não posso cobrar meu cliente. Lógico. Porque vamos supor, eu vendi um produto para esse cliente. O mês que vem eu quero vender um outro produto. Exato. Imagina que se eu fico cobrando o cliente, eu vou entrar em uma colisão com o cliente. E depois fica difícil para eu vender o produto desse cliente. É porque esse cliente vai pagar e eu quero continuar vendendo para ele, né? E a mesma coisa pós-venda. A pós-venda dá manutenção para o cliente. Ela não pode cobrar o cliente, ela não pode entrar nessa linha, né? Porque às vezes as empresas pedem essa ajuda para o comercial, né? Eu que venho aí anos da área comercial, já trabalhei em várias empresas, olha, aquele seu cliente não está pagando, você tem como ajudar a cobrar? Eu falo assim, ajudar a cobrar não dá. Eu acho que o comercial às vezes tem que entrar quando chega assim, em um limite. De repente é um cliente grande que vale a pena e tá para cortar esse cliente ou tá para cancelar o contrato, você não quer perder, você vai entrar com todo aquele jeitinho comercial, tentar ajudar na intermediação das negociações. Perfeito. Mas fazer a cobrança diretamente não dá, né? E assim, por exemplo, também, que é uma coisa assim que eu falo assim, é muito fácil você vender. Difícil é você manter o cliente. Exatamente. Que é também uma das coisas que as empresas falham bastante, né? A empresa vende bem, tem aquele vendedor super treinado, que ele conquista o cliente, ele entende todo o produto, ele traz grandes clientes para dentro da casa, aí quando vem não tem um pós-venda que dá sequência naquilo, né? Porque o vendedor ele está sempre buscando vendas novas, então ele não pode ficar dando manutenção, né? Que também ocorre isso, tem empresas que o vendedor vende e o vendedor dá pós-venda, aí o diretor lá cobra do vendedor, você tem que bater a sua meta, só que daí de repente ele está dando um atendimento para um cliente que já está dentro da casa. Então aí vira a bagunça do comercial. Então eu falo assim, tudo tem que ser separado, vendas, pós-venda, cobrança, cada um, né, no seu quadrado ali. Se a empresa administrar dessa forma, fizer uma gestão dessa forma de quem é vendedor, quem é pós-venda, né, ela consegue, com certeza ela consegue ter um resultado muito melhor. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já treinei, eu já trabalhei em todos os cenários. Perfeito. Ô Solange, e em que momento você falou, bom, agora eu estou preparada para o meu voo solo aí de empreendedor? Olha, foi um momento assim, né? Quando eu já estava trabalhando já há 6 anos na Trânsito Telecom, ia fazer 6 anos, eu recebia muitas propostas de trabalho no mercado. E eu cheguei a um momento ali dentro da empresa que eu enxerguei que eu não iria crescer mais ali dentro. Tá? Eu cheguei à diretoria executiva e eu comecei a não ver possibilidade para eu crescer mais lá dentro da empresa. E como eu recebia várias propostas, eu falei assim, eu não comecei a pensar, eu não estou afim de ir para o mercado para ser executiva de uma outra empresa, de uma concorrente, por exemplo. Eu falei assim, e dentro da empresa sendo executiva, eu sabia que existia programas de canal dentro da empresa, né, de prestadores de serviço, né, que vendia produtos dentro da empresa. E eu comecei a olhar para isso, eu falei assim, olha, se eu sair e montar a minha empresa, fazer uma empresa de prestação de serviço na área comercial, eu posso atender várias empresas. Não só de telecom, eu posso atender empresas de TI, eu posso prestar serviços para várias. Então, bem. Exatamente. E foi nesse momento que eu decidi, né? Na verdade, foi até junto com meu marido, que ele era da área comercial, conversei com ele, ele comprou a minha ideia, né? Porque nós deixamos de ser executivos, né? Nós tínhamos
cargos bons, tinha bons salários, né? Então realmente era você novamente não jogar tudo pro alto, você tomar uma decisão de deixar, né, aquilo e começar algo do zero novamente. E nós tomamos a decisão e eu falo que hoje foi a decisão mais certa que eu tomei, assim, né, dessa decisão de não ter ficado como executivo. O começo não são flores. Não, o começo realmente não são flores, mas devido assim, o nosso nome que nós tínhamos já no mercado, eu acho que o meu começo foi facilitado perto dos outros empresários, né? Fala assim, a nossa empresa, ela no segundo mês ela já se pagava. Porque antes de montar a empresa, nós, com a experiência que a gente tem no mercado, nós fizemos um caixa, né? Que acho que todo empreendedor, quando ele vai montar a empresa, ele tem que se preparar para sobreviver, para manter a empresa e sobreviver pelo menos 1 ano sem contar com o caixa da empresa. Depende do mercado que ele está. Tem mercado aí que é 5 anos, né? Depende do mercado que ele escolhe, né? Mas no meu mercado era pelo menos isso. E nós nos preparamos para isso. E no segundo mês, a empresa já estava se pagando. Que bacana. Porque o que acontece, quando a gente montou a empresa, que nós comunicamos, né? No mercado, automaticamente várias empresas começaram a nos procurar para contratar os nossos serviços. Que foi quando a gente se conheceu na Itacel, que eu fui fazer a consultoria comercial, que eles tinham uma dificuldade comercial, que eu montei todo o comercial lá para eles. Legal. E fiquei 1 ano e 2 meses prestando serviço para eles nessa área. Que bacana, né? Muito bom. Ô Solange, e você, se precisasse fazer tudo de novo, você faria? Tudo novo, começar profissionalmente. É lógico que com a experiência... Com a experiência, Sim, olha, se eu não realmente assim, se eu não tivesse ido para a área de medicina, eu faria tudo novamente, assim, e realmente eu gostaria de começar em cobrança. Porque eu acho assim, quem começa em cobrança ou em contact center, e a pessoa realmente ela tem uma missão, ela tem uma visão, e ela continua se atualizando, estudando, porque eu falo, estudar, se atualizar nunca é demais, né? Se ela continua nessa pegada, você agrega muito para você sair de um call center ou de uma empresa de cobrança e você se lança em outra empresa, você sai anos à frente dos outros funcionários, porque quando você trabalha em cobrança, quando você trabalha em call center, não tem como você ser acomodado. Quem é acomodado ali não fica. Sem dúvida. Mas você falou uma coisa muito importante, que assim, muitas vezes as pessoas pegam e falam, bom, eu já estou bem, vou continuar. Sempre foi assim. Não, o mercado muda. Você vê tudo. Antes você tinha um site bonito, já resolvia as coisas. Hoje você tem que ter interatividade, você tem que estar na internet, você tem que estar nas redes sociais. Você tem que estar... Exatamente. Você tem que ter N comunicações para o cliente chegar até você, né, para ser conhecido. E assim, eu não paro, né, por exemplo, agora que... Ainda bem que você tem saúde de ferro, né, Antônia? Ai, graças, a gente tenta, né? Você fala correndo pra lá, pega agenda com 4 reuniões por dia. Tem que se cuidar, né? Porque sem a saúde não tem condições da gente dar passo algum. E assim, eu não paro, por exemplo, assim, desde o ano passado, a nossa empresa é uma empresa de prestação de serviços de vendas, de pós-venda. E nós estamos já buscando outras vertentes na empresa, né? A gente já está abrindo a vertente de dar treinamento de vendas, consultoria, preparar profissionais que querem ser gestores. Então a gente já está mentoria. Então hoje eu já estou abrindo outras vertentes dentro da Flex. Ok. Tá? Então sempre buscando desafio. Eu acho assim que como é que fala? Não o meu sangue, acho que a minha natureza é essa, né? Então assim a Flex vai fazer 12 anos, né? Então, assim, eu já estou buscando outros desafios, abrindo outras vertentes, entendeu? Sempre buscando algo novo para estar fazendo. E acompanhando o mercado, né? Porque você tem que acompanhar o mercado. É verdade. Tá bom. Mas nós estamos em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, que você tem muito obrigada. Muito conteúdo. Eu, a primeira vez eu entrevistei há 12 anos atrás, né? Exato. Acho que foi uns 13 anos atrás, a última vez. Eu tenho entrevista. Acho que foi uns 12 anos, foi uns 12 anos atrás. Isso foi logo quando eu abri a minha empresa que você me entrevistou, né? 1 ano e pouco depois, mais ou menos, uns 12, 13 anos por aí. Mas você parece mais nova do que aquela vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada. Você quer deixar teus contatos, por favor? Sim. No Instagram é solangefreitas.oficial. E no LinkedIn, Solange Freitas. Perfeito. Volte muitas vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Eu sei que o seu tempo é muito ocupado. Muito obrigada, mas então eu agradeço demais.
demais a sua atenção e o seu tempo de vir aqui com a gente. Ah, muito obrigada, viu? Perfeito. Internautas, nós então, os agradecimentos a essa fantástica profissional Solange Freitas, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.